Olá pessoal, hoje eu quero contar uma história para vocês, muito interessante. Ela se passou comigo alguns anos atrás. Ela é um tanto inusitada. Eu estava prestes a ir para um casamento. Pelo horário do casamento eu sabia que ia ser feita a tefilá de noite, o arvit, no decorrer da cerimônia, um pouco antes, pouco depois da cerimônia, enfim. Então, já precavido, levei o meu sidur, porque eu sabia que a gente ia estar no salão de festas e talvez não fosse ter sidurim por lá disponível. Bom, muito precavido, então levei meu sidur. O casamento percorreu perfeitamente. Foi tudo muito bom, muito bonito. Bom, o que eu quero falar na realidade não tem a ver com o casamento. Tem a ver com o retorno do casamento. Voltando para a Yeshiva, já era bastante tarde. Eu me encontro de repente sentado na parada do trem, esperando o último trem que ia me levar de volta a caminho da Yeshiva. Muito tranquilo, eu paro, penso, olha, está faltando 15, 20 minutos para passar esse último trem, vou aproveitar e vou estudar. Normalmente, os Sidurim, eles têm Pirkei Avot incluído no texto dele. Então, eu parei e comecei a estudar, comecei a ler um pouco do Pirkei Avot, tudo mais, muito tranquilo. De repente, uma pessoa que está ao meu lado esquerdo vira para mim e me chama, Raham, sábio, para aí um pouco e compartilha o que tu está lendo, fala em voz alta. Aí eu penso, cara maluco, tem uma, duas pessoas no meio da gente, ele meio interrompe o que cada uma dessas pessoas podia estar fazendo para se direcionar a mim e pedir para que eu começasse a falar alto com ele. Eu pensei, isso é muito estranho, não pode ser, o cara é maluco, isso daqui não está certo. Eu tentei ignorar, respondi alguma coisa para ele, olha, desculpa, eu falo muito pouco hebraico, estou lendo aqui em português e tal, então tentei despistar. Continuo lendo muito tranquilamente. Passa um minutinho e de repente ele volta de novo. Tu não fala inglês? Eu falo inglês, sim. Então, já que de repente tu não vai te garantir no hebraico, vamos conversar em inglês? Diz o que tu está lendo e a gente discute um pouco a respeito disso. Eu penso, putz, esse maluco é insistente. Esse cara é insistente, aí eu já estou me sentindo um pouco mal com aquela situação. Tem uma, duas pessoas também, aquelas que não estavam no meio dessa conversa, que acho que começam a olhar para mim, começam a olhar para ele com uma certa estranheza, assim, o que vai acontecer e tal. Eu já não sabia muito mais onde me enfiar. O fato é que, por uma terceira vez, ele insiste para que eu começasse a conversar com ele sobre aquilo que eu estava lendo. Bom, na terceira vez eu tentei ser um pouco malandro e disse, olha, tu quer, eu te empresto aqui meu sidur, tu lê também um pouco, não tem problema nenhum. E eu pensei, bom, com essa cartada, ele vai ver que eu estou um pouco incomodado, ele vai desistir, não vai mais me perturbar. Ele aceitou, ele pegou o sidur. Diferente do que eu esperava, ele pegou o sidur, começou a ler e começou a conversar comigo em inglês a respeito daquilo que ele estava lendo. Bom, eu até então não tinha percebido que ele usava uma kippah, então eu pensei, ele era maluco mesmo. E aí depois eu vejo, não, para lá, o cara, ele é religioso, pelo menos ele aparenta ser religioso, vamos ver o que ele vai conversar então, o que vai sair dessa ravruta, desse estudo que a gente vai fazer aqui. Bom, despretensiosamente, então a gente começa a conversar e aí surge, a gente continua a leitura de onde eu tinha parado. E eu tinha terminado exatamente até o terceiro capítulo do Pirkei Avot. E aí a gente começou então a fazer a nossa ravruta, o nosso estudo a partir do quarto capítulo. Bom, o quarto capítulo é interessante porque ele começa e ele logo no início, ele diz, a quem deve se chamar de sábio? Isso é um ensinamento de Ben Zomar, e Ben Zomar nos dá a resposta que é extraordinária, aquele que aprende com todos os homens. Bom, aquilo já foi um choque para mim, eu já senti, foi como um tapa na cara que eu tomei. Eu pensando que aquele cara era maluco, ele tinha me chamado de sábio, e de repente, opa, isso daqui acho que eu estava levando a situação de uma forma, e aí a gente já tem que inverter, o maluco era eu que estava sendo preconceituoso com aquela situação toda, e ele era o sábio, ele começou a falar coisas extraordinárias do shiurim que ele já tinha escutado, ele começou a falar sobre as conversas que ele já teve com o rabino dele, em relação àquilo que a gente estava estudando e tudo mais, e foi algo extraordinário. Eu tive um shiur bárbaro esperando o trem a caminho de Yeshiva. Foi uma situação muito inusitada. Um pouco mais adiante, ainda continua o Pirkei Avot e nos traz mais outro ensinamento também de Ben Zomar, que diz o seguinte: quem é digno de respeito? Digno de respeito é aquele que respeita todos os seus semelhantes. Bom,
mais um tapa na cara que eu tomo, ao que tudo indica. Eu, sendo preconceituoso, eu criei todo um preconceito, um pré-julgamento daquela pessoa que estava querendo compartilhar de um estudo de Torá comigo. E aí eu criei, não, esse cara é maluco e tudo mais. Bom, aí eu já vejo que de repente naquela situação eu realmente não era digno de respeito. Eu posso não ter faltado com consideração com ele, mas internamente eu tinha todo um julgamento, eu estava com a cabeça em um outro nível que realmente não era digno daquele shur que a gente estava tendo, daquele estudo que a gente estava tendo. Bom, o shur se desenvolveu por relativamente pouco tempo, não mais do que 15 minutos, que foi o tempo que chegou para o trem passar pela parada. Nós dois entramos no trem, era o último trem da noite. A gente trocou poucas palavras até o trem partir e tudo mais, ele descer a parada dele, a minha. Só que uma mensagem esse rapaz deixou imediatamente antes de sair do trem. Ele se vira para mim e diz: não te esquece, cada estudo conta, cada minuto conta. Ele saiu, nunca mais vi ele, não me recordo a fisionomia dele. Enfim, foi uma situação totalmente atípica. Foi uma situação totalmente atípica porque eu pensei, eu vou aproveitar o meu minutinho aqui de privacidade, esperando o trem, eu vou estudar um pouco. De repente, de uma forma inusitada, acaba surgindo uma havruta. Eu, com todo um conceito falso que eu tinha criado na minha cabeça, acabo botando aquilo por água abaixo e vejo que está saindo um estudo realmente muito bacana. E no final ainda, vira-se esse rapaz para mim e me passa mais uma lição, além de todas as outras que eu tive através do próprio estudo que a gente estava fazendo em Havruta do Pirkei Avot. Ele diz: cada estudo conta. Não importa se for parar os 10, 15 minutos que tu tem livre, cada estudo conta. Se tu tiver 3 minutos vão contar, vão ser bons, vão ser importantes, alguma coisa você pode extrair. E quando não está esperando por alguma coisa extraordinária, de repente surge uma circunstância dessas, em que surge uma havruta, surge um amigo aí que começa a te instigar e sai uma conversa e tal, e se aprende muito disso. Então, daqui basicamente a lição que eu quero deixar para que vocês reflitam é que não devemos julgar as pessoas, então, de imediato pela aparência que a gente pode fazer delas, pelo julgamento imediato que a gente faz delas. Isso a Torá nos ensina, na realidade, também, é muito claro, que a gente sempre tem que julgar as pessoas para o bem. Então eu, naquele momento de arrogância pessoal, eu acabei fazendo um julgamento equivocado. Ainda bem, eu tive uma lição extraordinária logo na sequência. Outra mensagem é então que cada estudo conta. Aproveitem o tempo que vocês tiverem, de repente livres para ler um livro, para assistir uma palestra, enfim, aproveitem, escutar de repente um shiur no MP3, alguma coisa assim. Cada um sabe da sua disponibilidade, do seu tempo e do seu interesse em continuar estudando. Então, dentro das suas capacidades, dos seus interesses, cada estudo conta. Aproveitem, Shabbat Shalom a todos e até a próxima.